seguindo então, qual série mesmo, gente? Restauração, que era o personagem igual? Naamã. Muito bem, então hoje, gente, é a penúltima mensagem da série. Quem vai fazer a? Aí a penúltima mensagem. E aí então, queridos, semana que vem, nós vamos fechar a série Restauração, não falando de Naamã, vamos falar do discípulo dele chamado Geazi, e como que ele se corrompeu através da sua habilidade e manipulação. Mas hoje nós vamos finalizar então o personagem Naamã. Trabalhamos várias coisas até aqui. Trabalhamos que Naamã, ele veio de uma família judaica descendente de Benjamim, e ele, portanto, era um guerreiro muito poderoso, e de tão guerreiro que ele foi, ele sabia como ocultar suas lepras, né? Então, Naamã era um guerreiro poderoso, ganhava todas as batalhas, mas escondia atrás da armadura uma lepra. Vimos então ali que essa lepra só pode ser curada se nós abrirmos nossa armadura e as pessoas enxergarem aquela lepra para que Deus possa curar. Então a gente tem aprendido nesse tempo todo que não há cura sem exposição. Você nunca vai ser curado enquanto você não expuser para Deus e para pessoas o que você tem oculto atrás da tua armadura, né? Então hoje, queridos, vamos trabalhar o seguinte, vamos trabalhar finalmente então, baseado nessa imagem, né, que ali é uma gota de água, onde nós sabemos que Naamã finalmente foi restaurado, foi curado, quando ele se banhou, quantas vezes no Jordão, gente? 7 vezes. Então hoje vamos trabalhar essa questão dos 7 mergulhos em Naamã. Você pode abrir em 2 Reis 5, pode passar lá, 7 mergulhos, então esse é o título, para uma vida restaurada. Olha só que legal, gente, 7 mergulhos para uma vida restaurada. Pode passar o texto? Muito bem, 2 Reis 5,14, quem quiser abrir, pode abrir na sua Bíblia, quem quiser ler também no telão, pode ler. Vai dizer o seguinte, queridos: então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Olha só que interessante, gente. Reto nesse texto, você vai perceber muito interessantemente, nesse texto já tem revelações aqui. Então, quem mergulhou? Naamã. Ele quem? Ele quem? Naamã, um orgulhoso. O que ele fez? Ele desceu. Descer na Bíblia é se humilhar. Jordão é descer. Mergulhar é morrer. 7 vezes por quê, queridos? Isso é o símbolo de Deus quando Deus pede para você obedecer a Ele. Quando Jesus disse: ei, vocês têm que perdoar os seus inimigos, perdoar quem te ofende 70 vezes? 7. Por que 7? Gente, eu sempre falo, as pessoas acham que eu sou místico, as pessoas acham que eu sou, né, nossa, começou o pastor com as numerologias dele. Mas é tão simples ver na Bíblia, a nossa doutrina aqui na Viva é a Bíblia. Deus fez o mundo em quantos dias? Descansou igual. 7º dia descansou. As muralhas de Jericó, quantas voltas aquelas pessoas deram para derrubar a muralha? 7. Apocalipse, quantas igrejas? Quantas trombetas? Então você veja que o 7 está aí. Talvez isso é uma numerologia gospel? Não. O 7 é um número, não tem nada a ver com misticismo ou numerologia, não. Deus quis que o 7º dia, que o número 7 fosse um número de descanso, fosse um número de cura, fosse um número de restauração. Por isso ele não descansou no 6º, nem no 5º, no 4º, descansou no 7º dia. Aí alguns vão dizer assim: pastor, mas pode ser que ali é 7 milhões de anos, ou 7, né? Mas enfim, o 7 está ali. Se é 7 dias, porque Pedro diz, né, que para Deus um dia vale como 1000 anos, e 1000 anos vale como um dia. Mas de qualquer maneira, gente, o 7 em si é um número que simboliza descanso, que simboliza entrega, que simboliza obediência, que simboliza de fato, finalmente, a sua cura e a sua restauração. Aí você vai ver o seguinte: quando ele se banha 7 vezes no Jordão, ele é purificado, ou seja, ele fica santo conforme a obediência, e sua pele se torna como de uma criança. Jesus Cristo certa vez disse: se vocês não forem como uma criança, não poderão herdar o reino dos céus. Eu estou praticamente sem dormir, para quem tem filho sabe disso. Ontem eu acordei mais ou menos umas 15 vezes, porque o bebezinho, quando ele nasce assim, ele chora bastante,
tá cólica, né? Então, praticamente tô sem dormir, mas tá glória a Deus, amém. Isso vale a pena não dormir para o filhote ali se desenvolver. Mas ele tá com alguns dias, dois, 3 dias assim, e ele então, botamos no bercinho, eu e minha esposa, e de 2 em 2 horas ele chora, ou é porque ele quer leite, geralmente é só quando ele quer leite, ou porque ele tá com cólica, né? Para quem vai ter seus filhos agora. E ontem, aquilo que chamou a atenção, ontem ele chorou de maneira tão alta. Daí a gente começou a tentar ver, não dá leite para ele, não era leite. Não, então deve ser cólica, vamos tentar chacoalhar ele, não era cólica. Aí nós descobrimos uma coisa ali. Passou 10 minutos e ele tinha feito suas necessidades de novo, em algo chamado fralda, que se chama RN. Alguém sabe o que é RN? Recém-nascido. Ele foi lá ver, ele tinha feito necessidade. Depois ele estava chorando desesperado. Olha só. Quer dizer então que desde novinho, nos primeiros dias, o bebê não gosta de estar sujo. Ele já sente que então tem alguém aqui, começa a chorar. Mas o cara nem conseguiu levantar um QI intelectual, mas emocionalmente ele diz: aí eu pensei comigo, daí nós trocamos ele ficou limpo, parou de chorar e dormiu que nem um anjo. Eu pensei, mas que esquisito isso. Aí eu entendi, mais uma vez, como que Deus usa os filhos para falar com a gente. Por isso que eu falo que quando Deus dá um filho para a gente, é você que aprende bem mais do que eles com a gente, né? A gente aprende muita coisa. E ali eu percebi que, de fato, desde o nosso nascimento, nós não nascemos para estar sujos. Nós não nascemos para estar sujos de pecado. Nós não nascemos para estar lambuzados de pecado. Não faz bem, não é legal. Não foi para isso que você e eu nascemos. Nós não nascemos para estar sujos. Nós desde pequeno temos que entender que faz mal nós estarmos sujos. Faz mal nós estarmos ali com suas necessidades expostas diante da fralda. E Naamã entendeu muito bem que quando ele mergulha, ele consegue entender que ele não nasceu para ter lepra. Ele não tinha nascido para ser leproso. Não era o propósito de Deus aquele homem ser leproso. Não era o chamado de Deus aquele homem ter lepra. Não era o ministério de Naamã ser leproso. Deus queria que Naamã fosse purificado e limpo. E limpo uma criança. Agora, não é interessante que vamos para o primeiro ponto aqui trabalhar. Vamos lá. Pode passar. Expõe a sua dor e doença mais sagrada e protegida por você. Aí você vai ver que tem uma frase ali, ó: pare de adorar a dor e se torne um adorador. Essa frase é boa no Facebook, hein? Tem como deixar um selfie teu assim e mostrar essa frase. Gente, o que eu acho mais legal nessa história da Naamã é o Rio Jordão. Eis ali então que é o Rio Jordão. Ele foi escolhido, queridos. O profeta Eliseu mandou ele se banhar no Rio Jordão. Semana passada nós trabalhamos que Naamã não queria ir para o Rio Jordão, porque o Rio Jordão era muito sujo, muito cheio de barro, e toda a população de Israel iria ver ele se banhando. Ele queria então ir para o rio Abana e para o rio Farpar, que eram 2 rios da Síria, aonde não teria muita gente, ninguém ia vê-lo. Ele seria curado sem perceber as pessoas que ele tinha lepra. Mas aí você percebe o Rio Jordão, que é o local da tua exposição pública para você ser curado. É interessante nós pensarmos o seguinte: aonde nasce esse Rio Jordão? E aonde termina esse Rio Jordão? Primeira coisa, queridos, o Rio Jordão ele nasce num monte chamado Monte Horebe. Você pode colocar na sua guia se você quiser. Monte Horebe. O que o Monte Horebe significa, queridos? Sagrado. Montanha sagrada. Então você veja que o Rio Jordão, no qual é o rio aonde nós devemos nos banhar para sermos purificados. Pedro, esse rio ele tem um nascimento. Ele nasce no Monte Horebe, que é montanha sagrada, que é algo sagrado. Sabe que o que mais nós precisamos ser curados em nossa vida é aquilo que nós não queremos que toque.
Sabe aquele teu trauma que tu esconde, aquele complexo que você botou várias armaduras na frente e ninguém pode saber? Chega a ser quase algo sagrado para ti. Sabe aquela dor que quem sabe só você e Deus conhece? Nem tua mãe conhece, nem teu marido conhece, nem tua esposa conhece, nem tua família conhece, ninguém conhece. Mas só você e Deus sabem. E você decidiu fazer o seguinte: fazer daquela dor um altar do sagrado. Você, ao invés de fazer daquela dor um motivo para a exposição e para a tua cura, você fez o contrário. Você adorou a dor. O que é adorar alguém? É eu me prender em alguém para todo sempre. Por isso que eu digo, estou adorando a Deus, eu estou me prendendo em Deus para todo sempre. Adorar é botar em primeiro lugar algo ou alguém na minha vida. Então, não existe, pastor, eu não sou adorador. Não, todos são adoradores. Ou você adora a Deus, ou você adora a si mesmo, ou você adora uma estátua, ou você adora o dinheiro, ou você adora até mesmo teus fracassos, tuas dores. Então, gente, o que Deus quer falar com você essa noite é o seguinte: Naamã tinha uma dor sagrada na vida dele, que era a sua reputação. Ele não podia perder sua reputação. Ele não podia ser exposto publicamente, porque o público no qual ele liderava, comandava, vencia as guerras, era um grande e poderoso líder. O povo não podia ter essa visão de Naamã. E aí ele definiu o seguinte: bom, a minha reputação é sagrada. Ninguém toca na minha reputação. Por isso que ele decidiu, não, viu, Eliseu, dá para ir para esse rio, dá para ir para aquele outro rio. Não tem outro rio que é onde eu não possa expor a minha reputação. É o sagrado.